Meu amigo legendário falou da caminhada. O que eu acho sobre a caminhada do Nicolas Ferreira? Marque essas palavras. Hoje, dia 25 de janeiro, se tornará um dia histórico no Brasil. E antes que alguém tente romantizar aqui nos comentários, deixa eu ser claro. Isso não é sobre idolatria política, não é sobre personagens, isso é um fato. O Nicolas Ferreira, ele está sendo usado para causar uma grande marca que mudará o Brasil para sempre. Para te dar uma resposta mais completa, eu preciso contextualizar contando a história de um grande homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Ele foi autor de um dos sermões mais famosos de todos os tempos, é claro, com exceção dos sermões de Yeshua. Jonathan Edwards ele escreveu um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Alguns relatos históricos dizem que as pessoas, ao ouvirem esse sermão, eles sentiram um terror profundo, eles choraram, gritaram, e algumas pessoas até se agarravam nas colunas da congregação, achando como se elas estivessem prestes a serem engolidas pelo inferno. Se você não leu esse sermão, eu recomendo que você faça urgente. Agora, o que muitas pessoas não sabem sobre o Edwards é que ele teve 11 filhos, e até a quinta geração da sua família, esses 11 filhos foram multiplicados em 1.394 descendentes. Dentre esses descendentes estavam diretores de faculdades, autores renomados, professores de universidade superior, juízes, advogados, médicos, oficiais do Exército e da Marinha Americana, governadores e senadores dos Estados Unidos, outros foram funcionários públicos, um se tornou vice-presidente dos Estados Unidos e muitos outros foram missionários e pregadores. Edwards, ele não criou os filhos só para eles ficarem apenas dentro da igreja. Ele criou os filhos e os capacitou para todas as esferas da sociedade de acordo com o chamado de cada filho. Em outras palavras, eles foram filhos de Deus em todos os lugares, cumprindo com a sua vocação. A fé que esses filhos carregaram, ela não ficou só no discurso, mas virou cultura, virou de fato influência. E aqui está o que muitas pessoas não entenderam ainda. Todo o recurso que o Eterno te entregou é um recurso para ser usado no reino e para o reino. E esses recursos eles são distribuídos em esferas como negócios, educação, mídia, artes, família, religião, governo. E para cada um de nós for entregue um recurso em alguma dessas esferas para que você multiplique no reino. Alguém me perguntou essa semana, eu acredito que em um tom de brincadeira, Natanael, você se candidataria para ser político, alguma coisa assim? E eu respondi claramente não. Eu não sinto que o Eterno tenha me chamado para isso, mas o fato de eu ou você não termos sido chamados para isso não quer dizer que outras pessoas não tenham esse chamado. O que eu quero dizer é que você pode ter fé e não agir, mas a grande verdade é que você tem um recurso que o Eterno te deu, mas isso precisa ser usado para o reino e não só uma fachada religiosa. O Nicolas está fazendo algo poderoso e é simples. E eu vou te falar o porquê que isso vai dar resultado. Mas primeiro, eu quero que você perceba algo. Analisando a trajetória do Nicolas, dá para perceber que ele não ficou só se vitimizando, reclamando do sistema, ele não ficou criticando o cenário, ele não ficou só discursando, ele pulou de cabeça na água. E isso de fato muda tudo, porque a história ela não é mudada por aquelas pessoas que ficam no Instagram só comentando algo que precisa ser feito, mas não fazem nada. A história é mudada por quem se posiciona, por quem se expõe, quem assume o risco, quem aguenta a pressão, quem suporta os ataques e quem fica de pé quando inclusive vira alvo. Natanael, como que você tem certeza de que vai dar resultado? Porque só não dá resultado para quem fica parado, quem não se move, só fica observando, só critica, só reage. Todo movimento, ele sempre gera impacto, sempre. E eu me sinto honrado de estar vivo e poder fazer parte da mesma geração que viu isso acontecer. Eu posso dizer que eu não li apenas sobre a história de grandes homens que iniciaram grandes movimentos, mas eu vivi na história de grandes homens que iniciaram grandes movimentos. E o Nicolas é um desses homens. Eu apoio, eu concordo, eu vejo valor e eu tenho certeza que o Nicolas fora chamado exatamente para isso. Eu vejo futuro nisso. Não é porque é perfeito, não é porque é imune a erros, mas é porque não é só fachada. Existe uma ação envolvida. Mas eu quero perguntar para você que está assistindo esse vídeo. Será que não chegou a hora de você se levantar e cumprir com a vocação da qual o Eterno te chamou? Será que não é hora de você parar de ficar somente comentando e começar a usar o recurso que o Eterno te entregou na sua esfera em específico? O Nicolas está fazendo isso. Com a influência que o Eterno me deu dentro da minha esfera de educação, aconselhamento, eu estou fazendo isso.
Eu vi muitas outras pessoas respeitáveis fazerem isso ao redor da internet. Mas quem fica de fora não constrói nada. E a história, ela nunca foi escrita por quem ficou dentro de casa, sozinho, esperando o mundo mudar.